Olá! Hoje vamos tentar desmistificar um pouco o assunto editar. E vamos dar uma série de dicas. Ora, uma fotografia é feita em 3 partes. Nós primeiro visualizamos e escolhemos o que vamos fotografar. Depois nós preparamos a máquina e fazemos a fotografia. E por fim nós editamos. Há muita controvérsia no assunto editar. Mas na realidade há muitas vantagens em fazê-lo. E nós vamos aqui dar uma série de dicas para quem quer começar a fazer isso ou quer melhorar as suas técnicas. A primeira dica é: se nós vamos editar, nós devemos fotografar em RAW, porque o RAW vai dar muito mais flexibilidade na hora de edição. Para quem ainda não percebe isto, veja este vídeo aqui, onde eu discuto o assunto. A segunda dica: se nós vamos fotografar para editar, nós podemos aproveitar e proteger ao máximo as altas luzes. Porque é muito fácil na edição eu recuperar as sombras, mas nas altas luzes, se eu sobreexpor, não há como recuperar os dados. Lógico que esse é um extremo, mas essa é uma fotografia que está sobreposta. Se nós clicarmos aqui, vamos ver um monte de coisas em vermelho, que é o software indicando toda a área que está sobreexposta. Eu posso agora reduzir a exposição de forma a apagar esses vermelhos. Pronto, já não tem nada vermelho, portanto não tem nada sobreexposto. Mas isso não é verdade. Vamos ampliar aqui nas nuvens e observem os números ali abaixo do histograma. Como vocês veem, eu andando aqui nas nuvens, os números não mudam. Porque na realidade aqui não havia exposição. Já não havia mais dados. Portanto, tudo que eu fiz foi abaixar o nível. Em vez de ser um branco puro, tenho quase um branco puro. Se eu andar em áreas não sobreexpostas, vejo que aqueles números variam. Ou seja, essas áreas brancas são irrecuperáveis. Bom, essa fotografia aparentemente é um absurdo, mas na realidade foi uma sequência de 5 fotografias com exposições diferentes para se obter um HDR. A fotografia final é esta. Por que a fotografia foi feita em HDR? Pura e simplesmente para eu conseguir controlar a exposição do céu com relação à exposição do reflexo. Na imagem normalmente exposta, vocês percebem que a água está muito menos exposta do que o céu. Portanto, para resolver esse tipo de situação, só tinha 2 opções. Usar um filtro degradê para reduzir a exposição do céu, o que não ia funcionar muito bem, porque neste caso eu tenho aqui esta ponte indo até o topo, ou fazer HDR. Fazendo HDR, nós equilibramos as exposições. Essa é uma fotografia no interior de uma igreja, em que o que iluminava a igreja era muito pouca luz natural e a luz desse lustre, mas tinha belíssimos vitrais. E eu tentei proteger as altas luzes. Agora, quando eu ligo aqui, eu vejo que apareceu uns vermelhinhos. Esses ao redor das lâmpadas, pouco me importa, eu não quero o mesmo detalhe nas lâmpadas, mas apareceram vermelhinhos ao redor dos meus vitrais. Mas há um problema mais complexo, que eu vou mostrar.
Uma outra forma de nós vermos aonde está sobreexposto é desligando-se isto, vindo aqui nos brancos e com a tecla Alt apertada, apertar aqui o rato aqui nos brancos. Mesmo no zero, vocês estão vendo que apareceram uma série de pontos brancos, mas apareceram muitas vezes o azul. Ora, o que é que o software está me dizendo? Está me dizendo que nesses lugares onde apareceram o azul, eu sobrepus o canal azul. Qual é a consequência disso? A consequência é que eu obtenho as minhas cores pela combinação da informação de 3 canais: o azul, o vermelho e o verde. Se eu sobrepus o azul, significa que em alguns lugares eu não vou ter os tons de azul que eu deveria ter. Portanto, mesmo editando a fotografia, esse é o resultado final, que nem parece estar mal, há situações aqui em que as cores mudaram. O exemplo mais gritante é nessa espada aqui. Essa espada tem um monte de cores aqui, puxadas para o amarelo, puxadas para o verde. E ela era branquinha. O que aconteceu aqui, como eu estourei o canal azul, ela mudou de cor. Segunda dica para edição. É por onde começamos. Na realidade, se nós começarmos a editar por qualquer ponto, como cada coisa que eu mexo interfere ou é influenciado pela coisa anterior que eu mexi, se eu fizer sem ordem, fica um processo muito complexo. As coisas começam a ficar ruins e nós não percebemos por quê. Não sabemos aquilo que mexemos que fez ficar ruim. Portanto, uma sequência em como fazer é fundamental. Portanto, vamos à dica número 2. Qual é a primeira coisa que nós fazemos na fotografia? É resolver a geometria. Para resolver a geometria, nós devemos fazer 2 coisas. A primeira, fazer as correções com relação à lente. Essa fotografia parece que está bem, mas vejam aqui neste canto e vejam aqui ao redor desse poste. Quando eu ligo para eliminar o Chromatic Aberration, a aberração cromática, mudou aquela franja aqui ao redor dele. Estão a ver? Uma franja ali puxada para o violeta, sem franja puxada para o violeta. E se eu ligo a correção da lente, ele também corrigiu-me esse canto. Não é crítico nessa fotografia porque era uma natureza, mas se aqui tivesse um prédio, tinha feito muita diferença. Portanto, o ponto de partida é remover as aberrações cromáticas e aplicar a correção da lente. Em seguida, o que nós devemos fazer é corrigir erros de perspectiva. Ora, eu não fiquei aqui perfeitamente de frente a esta lareira. E ela está com as linhas abrindo. Já não está. E só com um clique. A outra correção de geometria que devemos fazer é corrigir a linha do horizonte. Já está. E é só um clique. Agora, infelizmente, os autos nem sempre funcionam. Só um clique. Péssimo resultado. Ora, quando isto não resolve, sempre temos a ferramenta manual. E cá tenho eu, o meu horizonte corrigido. Dica número 3.
Próximo passo a fazer na fotografia é ajustar as proporções, porque tudo que eu vou editar depende da mancha visível. Se eu pretendo recortar a fotografia, é essa altura. Vamos ver esse exemplo. Quando fiz essa fotografia, pensei no Instagram. Portanto, pensei em fazer ela em 4x5. Por isso que eu deixei todo esse espaço aqui no topo. Portanto, eu agora recorto a foto. E é esta foto, como vocês veem, mudou completamente aqui o histograma, que eu vou editar. Nessa fotografia tem duas coisas que eu não gosto. Não gosto desses galhos que eu não vi na hora que eu tirei a fotografia. E não gosto que não está simétrico aqui os dois lados com relação a essa rampa. Portanto, apesar de não mudar o aspecto, eu vou recortá-la, de forma que ela fique mais ao meu agrado. E é essa fotografia que eu vou editar. Quarta dica. Vamos passar aos ajustes básicos. Ora, os ajustes básicos, vamos ajustar o balanço de branco e a exposição. Nessa fotografia, o balanço de branco está-me perfeitamente aceitável, portanto, vou manter exatamente o que eu fiz na altura. Mas quanto à exposição, eu preferia reduzir um pouco as altas luzes e melhorar um pouco as sombras para dar um pouco mais de latitude à fotografia. Contraste. Contraste é um gajo perigoso, porque conforme nós alteramos o contraste, também altera a saturação. Vamos fazer um exagero, veja o que fez as cores. Eu pessoalmente prefiro não fazer o contraste aqui. O clarity, ou claridade, é um contraste, mas é um contraste feito só nos tons médios. Normalmente deixa a fotografia um pouco mais interessante. O de-gaze. O de-gaze é mais um tipo de contraste, só que aplicado ao nível muito próximo, mesmo um ao ladinho do outro. Às vezes faz algo de interessante, mas tem que se aplicar com muito cuidado. Vibrance, saturação. Saturação vai aumentar a intensidade de todas as cores. Vibrance vai aumentar a saturação apenas das cores menos saturadas. Normalmente o Vibrance faz um resultado muito mais interessante. E eu pessoalmente gosto de diminuir um pouquinho a saturação. Vamos fazer outro exemplo. Este é um landscape. Primeira coisa, eu vou ajustar-lhe o balanço de brancos. Olha o que aconteceu. Aconteceu que eu escolhi o ponto errado. Essa fotografia foi feita ao amanhecer, portanto o sol estava muito amarelo. E eu escolhi uma parte iluminada. Na realidade, eu devia ter escolhido uma sombra. Agora as minhas cores estão neutras e aonde está o sol? Estão mais para o amarelo, o que é o esperado. Pá, esses ajustes aqui, eu vou ser honesto, eu faço eles tantas vezes que eu já fiz um preset. Agora, não é porque eu apliquei o preset que eu me dou por satisfeito. Por exemplo, eu acho que ele abriu as luzes, os escuros um pouco demais.
prefiro um pouquinho menos de sombra. Não gostei do que ele fez. E vou ampliar nos meus brancos. Realmente muito. Gosto mais assim. Penso que a saturação está um pouquinho demais. Outro exemplo um pouquinho mais complicado. Retrato feito à rua. Dessa vez fez bem, a gente deixa. Fez mal, a gente arruma. Mas eu também tenho um preset para me dar o ponto de partida de retratos. Vejam a diferença. Este é o antes, este é o depois. Bom, se calhar tenho agora pessoas a me dizer: prefiro mais a fotografia do jeito que saiu da máquina. Mas eu acho que está mais natural esta fotografia. Está mais equilibrada as cores. E tem mais detalhes. Ora, a edição básica. Não existe forma certa ou forma errada. É uma questão de gosto. Existe uma regra. Não seja água morna. Ou faça uma edição sutil, ou faça uma edição forte e feia. Uma edição no meio do caminho parece mais erro. Depois dos ajustes básicos, vamos aos ajustes locais. Por exemplo, nesta foto, eu acho que as nuvens estão muito nítidas e o céu podia estar um pouquinho mais escuro. Portanto, vou pôr aqui um gradiente. Vou diminuir a exposição para dar um tom um pouco mais escuro ao céu. E vou diminuir a claridade para deixar as nuvens menos definidas. E agora vou aumentar um pouquinho a saturação. Vamos ver a diferença. Era assim, ficou assim. Para o meu gosto, muito mais agradável. Agora, vamos fazer algo mais sutil. Vamos melhorar um pouquinho os olhos da modelo. Se nós olharmos, eles estão um pouquinho escuros. Vou usar um filtro radial. Eu vou pôr mesmo ao redor dos olhos. Eu vou subir um pouquinho a exposição. Vou duplicar ele e copiar o outro para o outro olho. É sutil, mas melhorou muito a fotografia. Agora tem mais um problema. Esta pequena mancha não é nada algo permanente. Portanto, vamos usar a ferramenta de remover pontos. Vamos removê-la. Ora, eu não vejo problema nenhum em tirar uma marca que não é permanente do rosto de uma pessoa numa fotografia. Mas nós podemos também fazer outro ajuste.
Dessa vez vamos fazer um brush. E tudo que eu vou fazer é diminuir um pouquinho a claridade e aumentar um pouquinho a saturação. E vamos pintar um pouquinho a cara do nosso modelo. Vamos ver como ficou. É muito sutil, mas melhorou bastante a pele dela. E por agora, é só isso que fazemos. Bom, vamos avançar agora do básico para algo um pouco mais interessante. Vamos fazer ajuste de cores. Nesse caso, esta fotografia tem um pequeno problema. Eu tenho o branco muito bem definido, mas eu tenho um tom de azul aqui nas janelas que não me agrada muito. Ora, eu venho aqui, ajuste de cores, vou na saturação do azul e elimino isso. Vamos ver a diferença. Before e after. Ficou muito mais agradável. Eu fiz só uma pequena correção do azul, sem mexer no balanço de branco como um todo, senão ia mexer em todo o branco. Mas as possibilidades que eu tenho de fazer ajustes de cor na edição são de passar do carreto. Por exemplo, a minha casa aqui é um tom de vermelho. Se eu mexer no tom de cor, posso trocar a cor dela. Posso só tirar um pouco mais e escurecer. Acabei de pintar a minha casa. Mas vamos ver formas mais interessantes de fazer isto. Nesta fotografia não me agrada muito o tom vermelho aqui na pele, principalmente nas áreas mais escuras. Nós podemos vir aqui, vir a saturação do vermelho e por simplesmente diminuir um pouquinho a saturação. Vejam como ficou mais agradável o tom geral da pele. Dica número 7. Converter para preto e branco. Há fotografias que praticamente gritam, eu quero ser preto e branco. Outras são muito claras, têm que ser coloridas. Algumas temos dúvida. Ora, para muita gente, fazer preto e branco é tirar a saturação. Mas este é o método errado. O método correto é clicar aqui. Ora, o que acontece com esta fotografia? Ela é colorida, eu consigo ver aqui várias camadas por causa da diferença do tom nas cores da vegetação. A única coisa que me faz ter profundidade é a diferença do tom, as casinhas, as coisas. Ela é uma fotografia já meio plana, sem muita profundidade. E quando eu passo para preto e branco, fica mesmo sem profundidade nenhuma. Portanto, essa é uma fotografia para ficar colorida. Já esta, ela grita cores. Tenho cores praticamente complementares entre o céu e as paredes. Mas quando eu passo para preto e branco, também não fica nada mal. Portanto, vamos criar uma cópia da fotografia e vamos convertê-la para preto e branco. Acontece que no preto e branco começamos a entrar no estilo. Uma das coisas que eu gosto no preto e branco
é contraste. Mas esse contraste não ficou assim muito interessante, porque clareou muito o céu. Ora, existe outra forma de fazer contraste, que é aqui nas curvas. E eu simplesmente escolho isto. Mas ainda não está do jeito que eu agrado. Mas as cores continuam por trás. Portanto, eu posso alterar qualquer cor que está por trás. Veja o que acontece quando eu diminuo o azul. Começou a ficar mais interessante. Mas é aqui que reside o perigo. Estamos contrastando, estamos fazendo coisa e é muito fácil, mesmo muito fácil, ultrapassarmos o limite. É onde nós ultrapassamos o limite. Vamos ao exagero. Tem o céu todo manchado. Isso não tem sentido nenhum. Vamos reduzir até o céu não ficar manchado. Pronto, agora isso tá bom. Não está. Prestem atenção aqui, até vou por maior. Estão a ver essa linha branca ao redor do pilar e o céu? Chama-se halo. É um artefato. É um defeito que eu estou pondo na fotografia por ter puxado demais o azul. Eu devo sempre ter atenção às regiões de contraste, principalmente quando eu trabalhar em preto e branco. Agora, também posso fazer o inverso. Escurecer um bocado o edifício. Mas, sinceramente, na minha opinião, acho que eu fico com a colorida. Nós também podemos converter um retrato em preto e branco. E, novamente, adicionar-lhe contraste. Isso já é um pouquinho demais. Particularmente nem desgosto. Vou deixar essa versão. Por fim, nesse fluxo, vamos aplicar nitidez. Para avaliar a nitidez, vamos ver essas barrinhas. E vamos olhar mesmo esta transição. Se calhar até um pouco mais alto. Ora, isso tem uma transição perfeita. Porque isso é um gráfico feito no Photoshop. Agora veja o que acontece quando eu aumento a quantidade. Aqui ao redor do branco está ficando mais branco a transição. E ao redor dos mais escuro está ficando mais escuro ainda a transição. E quanto mais eu aumento, mais acontece este fenômeno. Mas se nós começarmos a observar, já começamos a ter artefatos, pequenas coisas aqui ao redor. Ora, isso é o que faz a quantidade. O raio define em quantos pixels isso se aplica. Vejam aqui a parte mais clara, a parte mais escura. Elas aumentam conforme eu aumento o raio. E mais uma vez, começo a ter aqui um monte de outras coisas, que são artefatos criados pelo processo. O detalhe aumenta a intensidade. O escuro ficou mais escuro e o claro ficou mais claro. A máscara. A máscara
define em que área se aplica. Se eu segurar a tecla Alt e mexer na máscara, está tudo branco, aplica-se em tudo. Conforme nós vamos diminuindo, aplica-se cada vez em menos. Agora, sem a máscara, vamos ver o efeito. Eu tenho mais artefatos sem máscara do que com máscara, porque eu estou aplicando menos. É óbvio que se eu fizer isso numa imagem, eu vou destruí-la. Portanto, vamos verificar em imagens reais o quanto devemos aplicar. Por exemplo, eu estou vendo essa imagem em 1:1. Ela já tem bastante detalhe, mas nós podemos tentar melhorar um pouquinho. Por exemplo, eu aqui vou observar isso para ver o que acontece. Dificilmente isso vai ser visível no vídeo, porque estamos a trabalhar a um nível de detalhe tão pequenininho, certo? Que pouco fica visível ao vídeo, mas a fotografia já melhorou muito. Mas vejam o que acontece se eu continuar a aumentar. Prestem atenção aqui onde eu tenho mais contraste. Já estou a começar a fazer artefatos. E a fotografia já está começando a ficar estranha. Porque excesso de nitidez não fica agradável. Portanto, vamos diminuir. E é ainda mais fácil dar excesso de nitidez quando eu mexo no detalhe. Agora, uma coisa que devemos sempre fazer. Eu quero dar nitidez ao edifício, não às nuvens. Portanto, com a tecla Alt ligada, eu aplico uma máscara até que as nuvens fiquem pretas. Ou seja, tudo que estiver preto não vai ser aplicado nitidez. Tudo que estiver branco vai ser aplicado nitidez. Assim eu aplico nitidez no edifício, mas não nas nuvens. Vamos observar para ver se não exageramos. Penso que não estou vendo artefatos nas bordas, nos altos contrastes, nem para o preto, nem para o branco. Portanto, já estou satisfeito. Mas aqui tem outra coisa importante, que é a redução de ruído. Se nós olharmos aqui nas nuvens, nós vemos que essa fotografia tem um pouquinho de ruído. Portanto, não custa nada limparmos esse ruído. Esse é o meu fluxo básico de edição. O vídeo pode ser longo e pode ter parecido ser muito, mas na realidade é um processo muito rápido. A única coisa que faltou eu mostrar é como eu escolho as fotografias que eu vou editar. Porque eu não edito todas as fotografias que faço. Porque muitas vezes faço para o mesmo assunto mais que uma fotografia. Portanto, dificilmente desse conjunto de fotografias eu vou editar mais do que uma. Parece algo complicado, mas se nós formos olhar a diferença entre a fotografia inicial e a fotografia final que nós conseguimos, é enorme. Mas tem um risco. É muito fácil nós excedermos-nos a editar e não percebermos isso.
Eu pessoalmente uso a seguinte técnica. Depois que eu tenho a minha fotografia acabado, eu aperto a tecla F para vê-la inteira no monitor, sem mais nada. E assim poder observar de uma forma diferente, se não tem nada de estranho, nada feito a mais. Por que eu faço isso? Porque os nossos olhos vão se habituando ao que estamos fazendo. E se o que nós começarmos a fazer é a mais, ele vai começar a corrigir, mostrando menos. E no fim de uma edição é muito fácil, nós já não estamos vendo realmente o que está na tela. Ao forçar ver a tela inteira, eu quebro o regime com o resto e consigo ver a fotografia. Mas mesmo assim, se a fotografia for muito importante, ou se eu fiz muita edição, eu prefiro deixar ela, ir fazer outra coisa e vir ver passado uma hora, com os olhos frescos, para ver se eu realmente não exagerei. No geral, como vocês devem ter percebido, a forma como que eu edito as fotografias é muito sutil, mas a diferença é enorme. E o equipamento que eu uso não consegue gerar para mim um JPEG imediatamente com esse estilo que eu tanto gosto. E é por isso que eu sempre edito. É óbvio que esse vídeo foi só sobre a edição básica. Mas se nós formos disciplinados e seguirmos essa sequência, ou uma sequência parecida, o tempo gasto para editar fotografias é um quase nada. E a qualidade final que eu obtenho é muito mais interessante. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.